Você já parou para pensar o que realmente está em jogo no conflito entre os Estados Unidos e a Venezuela? Por trás das manchetes de jornais existe uma trama de petróleo, poder e geopolítica que está moldando o futuro de toda a América Latina. E talvez o que está acontecendo agora seja apenas a ponta do iceberg. Tudo começa com um recurso: o petróleo. A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo. Sim, maiores até do que a Arábia Saudita, Irã ou Rússia. E esse ouro negro sempre foi o centro da disputa. Durante décadas, os Estados Unidos foram os principais compradores do petróleo venezuelano, mas com a chegada de Hugo Chávez ao poder, em 1999, a relação mudou drasticamente. Chávez acusou Washington de explorar o país e lançou sua famosa Revolução Bolivariana. A partir daí, o discurso anti-americano se tornou parte da identidade política da Venezuela. Mas o verdadeiro choque veio anos depois. Quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, após a morte de Chávez, a Venezuela já enfrentava uma grave crise econômica. Os Estados Unidos impuseram sanções cada vez mais duras, acusando o governo de Maduro de corrupção, autoritarismo e violações de direitos humanos. O resultado? Uma economia praticamente sufocada, hiperinflação e milhões de venezuelanos fugindo do país em uma das maiores crises migratórias da história recente da América Latina. Mas aí está a curiosidade que poucos percebem. Apesar de toda a retórica agressiva, os Estados Unidos nunca conseguiram se afastar totalmente do petróleo venezuelano. Em 2019, Washington reconheceu Juan Guaidó como presidente interino na tentativa de derrubar Maduro. Mas em 2025, quem continua firme no poder é Nicolás Maduro. E mais, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 e com a crise energética global, os próprios Estados Unidos tiveram que flexibilizar sanções para voltar a negociar com a Venezuela. Um inimigo político, transformado por necessidade em fornecedor estratégico. E aqui entra um ponto intrigante. Maduro, fortalecido por essa reaproximação, não ficou restrito a Washington. Ele também buscou alianças com potências rivais do ZEROA, como China, Rússia e Irã. Hoje, em 2025, a Venezuela é vista como um dos principais aliados de Moscou e Teherã no continente americano. Isso significa que, enquanto os Estados Unidos tentam enfraquecer a influência de Maduro, a Venezuela está servindo como ponte para que inimigos estratégicos dos Estados Unidos avancem no quintal da América Latina. Mas talvez a parte mais curiosa seja a seguinte: apesar de todo esse jogo de poder, a população venezuelana continua vivendo em condições dramáticas. Em 2025, estima-se que mais de 8 milhões de pessoas já tenham deixado a Venezuela, criando a maior diáspora da história do continente. Ao mesmo tempo, Maduro consolidou uma rede de apoio interno, controlando instituições, militares e até parte da economia através do comércio paralelo de petróleo e ouro. Isso fez com que o regime se tornasse, ao mesmo tempo, resistente às sanções e dependente delas. Em outras palavras, quanto mais o mundo tenta isolar a Venezuela, mais o governo busca rotas alternativas e sobrevive. E aqui surge a grande pergunta: até onde esse jogo pode ir? Será que os Estados Unidos, em algum momento, podem partir para uma ação mais direta contra a Venezuela? Ou será que, como muitos analistas acreditam, Washington terá que aceitar que Maduro se tornou uma peça inevitável no tabuleiro latino-americano? O que sabemos é que os sinais recentes não deixam dúvidas. Em julho de 2025, Washington anunciou novas restrições sobre o ouro venezuelano. Em resposta, Maduro declarou que a Venezuela não vai ajoelhar-se diante do império e assinou novos acordos militares com a Rússia. Ao mesmo tempo, o governo americano, pressionado pela alta dos combustíveis, mantém conversas discretas para comprar mais petróleo venezuelano, um paradoxo total. Um país isolado e atacado, mas que continua sendo essencial para a maior potência do mundo. E essa é a verdadeira curiosidade que poucos comentam. A Venezuela, mesmo em crise, mesmo rejeitada por tantos, conseguiu se transformar em um jogador indispensável no xadrez global. Um jogador que, contra todas as expectativas, continua resistindo.
E talvez seja justamente essa resistência que desperta tanta curiosidade, mistério e até temor. No fim das contas, a pergunta que fica para você é: será que estamos vendo apenas mais um capítulo de uma rivalidade de décadas? Ou será que o conflito entre Estados Unidos e Venezuela pode ser o gatilho para uma nova era de disputas na América Latina, onde petróleo, poder e alianças internacionais vão decidir o destino de milhões?